Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai ver, né, os teoremas de Gauss e Stokes, ok? Mas antes disso, vamos, vamos relembrar, né, o que seria um campo conservativo, uma função vetorial conservativa. Então, é mais comum chamar de campo vetorial, né, as funções vetoriais aqui que a gente está trabalhando. Mas, então, considere um campo vetorial F, onde, né, as componentes fx, fy, fz são funções de x, y, z. Ok? Pode ser mais também, né? Mas vamos restringir aqui para três variáveis, por simplicidade. Tá? E aí esse campo vai ser conservativo se existir uma função escalar aqui, tá? Função de x, y, z. E aí a gente chama ela de... pode chamar de função potencial, tá? Tal que a f ela é igual ao gradiente dessa função potencial φ. Então lembra que o gradiente ele de uma função escalar ele vai me dar uma função vetorial. E aí se a função vetorial aqui que eu estou trabalhando, né, for o gradiente de alguma for construída, né, como gradiente de uma função escalar aqui, a gente diz que o campo é conservativo, tá? Então essa é a definição. E aí por que a gente chama ali de campo conservativo? Porque vai ter meio que uma lei de conservação em física, né, pelo menos, tá? E aí, né, então nessa situação em que o campo F é gradiente de φ, se a gente calcular aqui a integral de linha desse campo F, né, de um ponto A até um ponto B, por um caminho aqui parametrizado vetorialmente por R, tá? Então, um caminho em três dimensões aqui. Então, assim, se for conservativo, vai ser o gradiente de φ. Então, a gente, né, substitui aqui. Então, essa integral desse gradiente ela vai ser igual, ela vai depender aqui, né, do caminho que você está tomando. Vai só depender dos pontos inicial A e final B, né? Então vai valer essa igualdade aqui pelo teorema fundamental do cálculo para integrais de linha, né? Tá? Então assim, lembra lá do teorema fundamental usual que era a integral, um dos teoremas, né, fundamentais, a integral de uma derivada, né? Se fosse, por exemplo, φ aqui, né, derivada de φ, com relação a x, sei lá, dx era a própria φ, né, avaliada nos pontos finais iniciais, menos inicial, né? Então a variação, né, dessa φ. Tá? Isso aqui nada mais é que a versão uma das versões em três dimensões, né, do teorema fundamental do cálculo. Então a integral do que seria a derivada, né, em três dimensões, que é o gradiente, num caminho aqui R, né, de um ponto A até B, é simplesmente, né, essa φ avaliada em B menos a φ avaliada em A. Ok? Então, assim, bem... simplifica bastante, né? Porque, assim, num caso geral, se eu não falasse nada, né, sobre isso, sobre essa função f, aí você tem que calcular a integral lá de caminho. Então tem que parametrizar, né? Ver como as variáveis aqui, né, estão nessa parametrização, aí calcular a integral, que é a integral unidimensional, mas você vai ter que, né, ter um trabalho ali para fazer, tá? E aí fazer as contas lá, né, avaliar, tal, coisa do tipo, né? Mas assim, se você já tem se existe, né, essa função potencial aqui que a gente diz, você só precisa avaliar ela, né, no ponto final e subtrair do valor dela no ponto inicial. Então a variação dela aqui, né,
vai te dar o valor dessa integral, tá? E se fosse, né, uma integral de caminho fechado, assim, se fez um loop, né, foi e voltou para o mesmo ponto, por exemplo, um círculo, mas não precisa ser um círculo, né, uma curva fechada. Então, a integral fechada daria zero, né? Porque daí o ponto final é inicial, então daria, sei lá, A igual a B aqui, então φ de A igual a φ de B daria zero, né? Ahn, então, então, assim, a primeira observação que a gente faz é isso, né? E lá na física, então, da onde vai vir esse nome aqui, né? É conservativo. Então, a gente definia como conservativa, né? Uma força F aqui, como uma que era né? Em que você conseguia achar ela era derivável de uma função energia potencial, né? Tá? Via essa fórmula aqui, menos gradiente de U. Aí em física 1 era mais simples, né, que era a versão unidimensional, então F era menos du dx, tá? E esse sinal de menos aqui você pode, para ficar, né, então é a mesma coisa que isso aqui, se você colocar o sinal para dentro aqui, né, então essa φ seria menos U aqui, tá? E aí esse sinal de menos só para convenção ali da função trabalho e tal, né? A gente põe ele aí, tá? Então, o que acontecia, né, quando a força era conservativa? Então, valia isso aqui, né, por definição. Então, F era menos gradiente da energia potencial. E, e aí a gente vai derivar uma lei de conservação aqui interessante, né, porque lembrando aqui que a variação de energia cinética K, né, então o que é esse ΔK aqui? É K no ponto B, né, no ponto final, menos K no ponto inicial. Então, quanto variou, né, essa energia cinética. Então, lembra que a variação da energia cinética entre os pontos A e B é o trabalho realizado pela força, né, de A até B, que é essa integral aqui, né, de caminho aqui, da força F. Tá? Aí, em uma dimensão mais simples, era integral de F dx, né? Ok? Então, ó, isso aqui era o trabalho da força, e isso, né, pelo teorema lá, trabalho, energia cinética, tá? Trabalho, variação da energia cinética, essas coisas são iguais, né? Só que se a F ela é o gradiente de alguma coisa, então, né, você coloca aqui, né, menos gradiente de U, e aí por causa desse sinal de menos vai inverter isso aqui, né? Então, isso aqui no fim das contas vai ser o quê, né? Menos a variação, né? Da energia potencial, né? Então vai ser U de A menos U de B, tá? É menos a variação da energia potencial. Então, assim, quando a força é conservativa, né, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial, tá? E aí você passando esse, né, menos ΔU para cá, a variação, né, dessa função aqui, U mais K, tá? Então, esse valor aqui, energia cinética mais energia potencial mais energia cinética, ele ficava invariante, né? Então, no ponto final e no ponto inicial é a mesma coisa, né? Tá? Essa soma, né? Não as individuais, mas a soma aqui da energia cinética mais potencial, a variação dela era zero, né? Tá? Ela não varia, ela é constante, né? Em quaisquer, né, instantes de tempo ali, tá? Então essa quantidade aqui é uma quantidade que a gente diz conservada, né? E a gente dá um nome especial, né? A soma da energia cinética mais potencial era a chamada energia mecânica, né? Tá? Associada a essa força aqui. Tá? Então a conservação da energia mecânica é um resultado, né, que segue da força conservativa. Tá? Ou seja, valer isso aqui, né, que ela é menos gradiente de U. Tá?
Então isso vem, né, vem dar uma nova, uma nova perspectiva aqui pro gradiente, né? Então, se algo é gradiente de outra coisa, né, de uma função escalar aqui, é, você vai, você talvez tenha alguma coisa conservada. Na física, seja, né, se for uma força ou um campo elétrico, por exemplo, né? Então, dá para falar a mesma coisa ali para o campo elétrico, né? Tá? Porque lembra que tem o campo elétrico é menos gradiente do potencial elétrico, né? Que a gente chama DDP lá, né? Tá? Então, o campo é a força por unidade de carga, a força elétrica, né, por unidade de carga, e aí o potencial também vai ser, né, a energia potencial por unidade de carga, né? E, e aí, né, então a gente vai ter, por exemplo, a DDP, né, uma relação entre a DDP e energia cinética de uma carga de teste, por exemplo, né? Tá? Então é isso. Então uma interpretação aqui diferente aqui pro gradiente, além do que a gente já sabia, tá? Ok. Agora para interpretar, né, os outros operadores diferenciais, né, que é o divergente e o gradiente, a gente vai analisar primeiro aqui o teorema da divergência de Gauss, né? Tá? E ele vai dizer uma coisa bem interessante aqui, bem elegante, né, matematicamente. Ele vai dizer o seguinte, que a integral de superfície, então a integral sobre uma superfície fechada, né? Então essa bolinha aqui significa, né, uma superfície fechada. Ela vai ser, né, igual à integral do volume, né, que essa superfície define ali, né, do divergente dessa f, tá? Então, digamos, a função f vetorial aqui, a integral de superfície dela, então denotada aqui por esse ds, né, e a mesma coisa que isso aqui. Então, esse ds aqui orientado, a orientação dele vem da normal, né, dessa superfície. Então, na figura aqui, na superfície S, né, o normal é n, e aí a normal você tem que especificar em cada ponto aqui, né, tá? Superfície. Então, a integral disso aqui, né, então vai dar uma integral dupla aqui, porque é de superfície, ok? Da superfície fechada S aqui, ela é a integral do gradiente, né, dessa f, do divergente, desculpa, né, dessa f, a integral de volume, né, do divergente dessa f, tá? Então tem uma equivalência aqui, né, entre a integral do divergente, a integral de volume do divergente, tá? Nesse volume E aqui, e a integral da f, né, na superfície, tá? Ok? Então vamos passar ali para o OneNote para tentar entender o que dá uma visualizada, né, nesse teorema. E aí a gente vai tentar dar uma primeira interpretação aqui do divergente, tá? Então essa figura aqui, acho que talvez não apareça o ponteiro aqui, se eu usar um mouse. Então vou desligar meu mouse aqui, só usar a caneta mesmo. Então essa figura aqui, né, da superfície. E aí esse E é o volume, né, que é
fechado por essa superfície aqui, né? Tá? Que tem essa superfície S como delimitado, né, pela superfície S, tá? Então, o que a gente, o que está faltando talvez nessa figura é o seguinte, né? Que deixa eu ver se está desenhando aqui. Ok. Então, o campo vetorial f, então ele está definido aqui, né? A função vetorial f, ela pega vetores de R3, né? E me retorna vetores de R3, né? Para todo ponto no espaço aqui, tá? Então, assim, né? Ela pega um ponto aqui, vai resultar um vetor aqui, né? Então, para todo ponto do espaço aqui vai ter um vetorzinho apontando aqui. Pode estar para cá. Cada função, né, de um jeito aqui, né? Então, e aí para todo ponto do espaço, né? Então, opa. Então, tanto dentro quanto fora aqui da superfície, né, tem os vetores aqui, né? E é isso aí lembra a gente das linhas de campo, né? Por exemplo, campo elétrico, né? Ou magnético, por exemplo. A gente simplesmente juntava, né, esses vários vetores aqui e aí tinha as linhas assim, de campo, né? E aí, assim, então o que tá, a primeira parte ali que a gente tá vendo no teorema é o seguinte, né? Então ele tá dizendo, integral, né? Esse aqui, né? Onde a orientação da superfície é dada pela normal, né? Nessa superfície fechada aqui, tá? Integral sobre a superfície fechada, tá? Então essa primeira parte, o que que ela, né? Então isso aqui S, N, tá? Então assim, né? A gente está integrando, né? Todas essas projeções da F, né? Na direção da normal aqui, né? Então nesse ponto aqui, por exemplo, digamos bem nesse ponto aqui, ó, então a F vai estar, né, apontando aqui, por exemplo, né? Tá, então em cada ponto vai ter e só sobre a superfície isso, né? Então aqui dentro, né, nesse volume, essa integral não vai dar zero, né? Porque não está definida a superfície, né? Fora da superfície não está definido, né? Tá? Fora e dentro aqui, né? Só em cima da superfície que está definido isso, né? Então, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui talvez vai ilustrar bem, né? Então a gente vai ter esse F aqui, né? Tá? E aí, o que era isso aqui, né? Como esse é um vetor unitário, né? Então, isso aqui é F, é o módulo, né? De F. O módulo de N, então, é 1, né? E o ângulo, né? Cosseno, o produto escalar entre eles aqui, né? Tá? Então, né, é só a componente aqui que está na direção, né, da normal, tá? Que a gente vai estar integrando, né? Isso aqui isso aqui como um todo vai ser o chamado fluxo, né? Tá? Fluxo do campo F aqui, né? Acho
Quem fez Física 3 comigo viu, né? Acho que quem faz com o João também viu. Então, o fluxo do campo F, mas eu vou explicar melhor na próxima aula. Então, o fluxo do campo F, né, é definido como essa integral de coisa aqui, né? Só por quê, né? Só o que tiver na direção, né, da superfície que vai contar, né? Porque o que está perpendicular, ele está tangenciando, né, a superfície. Então, a componente aqui, que seria F seno θ aqui, né? Ela está tangenciando, então ela não está passando, né, pela superfície, tá? Então não tem a ver nada com fluxo isso aqui, né? Tá? Então o fluxo, né, da F, né, na superfície S aqui, tá? O teorema de Gauss vai dizer que é igual, né, a, a integral do volume fechado E aqui, né, definido aqui pela superfície, né? Então delimitado pela superfície S. Então esse volume todo aqui sólido aqui, né, que está em, sei lá, meio rosa isso aqui, né? Do divergente, né? Tá? Então, do divergente. Tá. Divergente de F. Acho que eu achei um jeitinho aqui. Divergente de F. No volume, né? Tá? Então isso aqui, ó, também é uma segunda versão, né? Meio que do... Ao contrário aqui, né? Do teorema fundamental do cálculo, né? Mas é para a noção de derivada vinda do divergente, ok? Porque ó, a integral, né, de uma derivada aqui, né, que seria o divergente, no volume, né, tá? É, 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 é a própria coisa ali, né, só que na superfície, né, tá? Então, então é meio que você economiza uma dimensão, né, nesse sentido aqui, né, tá? Então, coisas que estão acontecendo no volume, né, elas vão estar relacionadas a coisa na fronteira, né? Tá? Ok? Então, o teorema fundamental do cálculo usual é isso também, né? Então, a integral de uma derivada, né? Então, era, como se diz? Era a própria função, né? E a integral é uma coisa, né, da área, né? Tá? Então, de duas dimensões, enquanto que a função ou a derivada, né, é uma coisa de uma dimensão ali, né? Então a curva, né, em si, que é a própria função, é uma coisa unidimensional, né? E é a coisa que delimita, né, aquela área, né? Tá? Então pode ver dessa forma também, né? Meio a lá princípio holográfico, assim, né? O pessoal em física pensa às vezes, tá? Ok, mas voltando aqui, né, uma coisa mais pé no chão. Então, ó, então isso vai permitir a gente interpretar um pouco esse divergente, né? O que ele está querendo dizer, ok? Então é o seguinte, né? Vou tentar fazer aqui, ó. Se a gente pegar uma secção, né? Desenhar meio que essa, assim, né? Sem, não muito certinho, mas aqui, ó. Pega uma secção transversal, né? Dessa superfície aqui, né? S. A gente tá, né? Tá vendo que o campo ele, né? Então os vetores aqui do campo estão, né, passando aqui, e aí nesse ponto ele passa aqui, tá? Passa aqui, né? Passa aqui, passa aqui. E aí, assim, só aqui na superfície que a gente vai, né? Realmente, só nos pontos da superfície que a gente vai considerar, né? Tá? Porque daí aí isso aqui é não zero, né? Tá? Então só em cima da superfície que vai valer esse cálculo aqui, né? Dessa parte. Então, o que ele está dizendo, né? O que vai acontecer? Então, vai ter três situações aqui. Se o divergente de f aqui for... Vamos pegar o mais simples aqui. Ó. Se ele for igual a zero, significa, né? Vai significar que o fluxo aqui desse campo,
né? Então, se isso aqui for zero, significa que o fluxo, né, desse campo aqui, no, como um todo, né, tá? Líquido aqui, né, tá? Quando você fizer essa integral, tudo. É, mas você não precisa fazer ela, você, né? O fluxo vai dizer isso. Então, o fluxo macroscópico aqui, né, tá? Ele vai ser nulo, né, tá? Ou seja, né, isso quer dizer o seguinte, né? Nessa superfície, o mesmo tanto de linha aqui, né? De, de vetores que está entrando na superfície é o mesmo que está saindo, né? Tá? Tá? Então, lá em Física 3, por exemplo, né, as linhas de campo era aquela coisa, né? Quando, quando o fluxo do campo aqui, né, era nulo, né? As linhas de campo eram assim, né? Então elas, ou seja, é, nessa região, né, o mesmo que está entrando está saindo aqui, né? Então, o que seria a diferença, né, entre o que está entrando e saindo é nula, né? Tá? Então, o divergente sendo zero, eu já sei isso, né? Tá? Eu sei que nessa região aqui, a, a- nessa região, né, delimitada pela S, né, que a gente chamava lá de superfície gaussiana, por exemplo, né? Então, as linhas de campo elas não se fecham, né? Então, isso era verdade, acho que sempre, né, pro campo magnético. A não ser que tenha um material, né, magnético, alguma coisa assim, e você está analisando dentro dele, mas assim, usualmente, né, fora da matéria, assim, o campo magnético, ele, né, as linhas de campo dele. Então, você tem um ímã, por exemplo, né? Então, norte, sul, sai do norte, né, vai para o sul aqui, né? Tá? Opa, isso. Tava certo. Né? E aí, né, o que a gente tinha, né? Se você fecha aqui qualquer superfície, né, o mesmo que entra vai sair, né, tá? Então, isso significa, né, pra gente aqui, que o divergente, né, tá, é nulo, tá? Então, isso vai ser uma das equações de Maxwell, por exemplo. Então, o divergente do campo magnético, né, vai ser sempre zero, tá? Isso vai expressar uma coisa que a gente chama não tem monopólio, né, magnético, né? É sempre um dipolo ou quadrupolo, mas assim, nunca tem no mínimo é sempre um dipolo, né? Tá? Porque sempre, né, vai ter um norte e sul, assim, né? Coisas magnéticas, tá? O campo elétrico já pode, né? Já o diferente pode ser, o divergente pode ser algo diferente de zero, né? Então, aí ele vai se comportar de forma diferente, né? Tá? Então, ó, agora se o divergente, né, de F for, por exemplo, maior que zero, né? O que significa isso, né? Então a gente tem aí a nossa superfície, né? Tá? S. Então significa assim que a isso aqui, né, vai dar uma coisa maior que zero, né? Tá? Ou seja, o fluxo é maior que zero. Então, né, tá o fluxo na direção da normal, né? Tá? Então, na direção desse n aqui é maior que zero. Então nessa direção, né, da normal tá mais saindo, né? Tá mais saindo do que entrando, né? Pode até ter alguém, uns entrando aqui, mas assim, como um todo, né? Você tá vendo mais isso aqui, né? Tá? Pela superfície, né? E significa, ou seja, que as linhas de campo aqui, né? Tá? Então, meio que assim, a grande maioria delas tá saindo aqui, né? Tá? Ou seja, né? Dentro dessa superfície S aqui, né? Tem alguma fonte, né? Desse campo, né? Então tem alguma coisa, né?
esse campo ele tem divergência positiva, então ele está divergindo daqui, né? Tá? Então é assim, né? Por exemplo, né? A carga elétrica ela se ela for positiva, por exemplo, né? Você vai passar uma gaussiana aqui, né? Qualquer gaussiana, né? Aí você vai ver as linhas de campo assim, né? Saindo. Tá? Ou seja, você você tem uma fonte, né? Tá? Você deduz, né? Que você tem uma fonte dessas linhas de campo aqui, ok? Que é uma coisa que está causando a divergência, né? E aí o último caso, né? Aí vai ser o contrário, né? Se você tiver o divergente do seu campo vetorial for negativo, aí você tem sua superfície aqui, né? Então essa integral vai ser negativa, né? Ok? E aí o fluxo, né, vai ser negativo, ou seja, então vai estar coisas na direção contrária à normal, né? Então você vai estar vendo, né, fluxo em qualquer superfície aqui que você fizer, né, vai estar para cá, né? Vai estar entrando, né? Pode ter também, né, alguns pequenininhos aqui saindo, mas assim, o resultado líquido disso aqui, né, tá? Vai ser uma coisa entrando, né? Tá? Então, né, é a mesma coisa que né, no caso do campo elétrico lá, a gente vai ver de novo, né? Tá? As linhas de campo estão tendendo para dentro aqui, né? Então, estão vindo aqui para então qualquer gaussiano aqui que você botar em torno da sua carga aqui, ele vai, né? Você vai ver as linhas de campo para cá, né? Então a carga, né? A gente vai ver que é o sinal dela, né? Que vai ter a ver com isso. Mas ela que a gente chama um sorvedouro, né? Tá? Um sink, né? Em inglês, né? Tá? Aí uma outra forma de ver também é aquela coisa se tiver sei lá, um tanque, né? Tá? Então, um tanque de água aqui. Aí você tá vendo o tanque de água aqui de cima, né? Tá? E aí você tá cheio de água aqui, né? O tanque. Então, sei lá, né? Um lugar aqui pra você esfregar as roupas e tal, né? Aí tá, digamos, esteja cheio de água, né? Se você se você tira a tampa ali, né, no fundo, o campo de velocidades, né, tá, do fluido vai nesse sentido aqui, né, tá? Então ele é um sorvedouro, né, do líquido, né, tá? Então o campo de velocidades aqui, então o divergente aqui vai ser negativo, né, tá? Para qualquer superfície você colocar aqui em volta, tá? Em volta do buraco aqui, né, tá? Então ela vai estar, né? Essa coisa vai estar sugando, né? Tá? As linhas de campo aqui, tá? Ok. Então acho que já tá bom para isso, né? Então o significado do divergente é isso, né? Ele vai te dizer se tá tendo uma divergência, o campo está divergindo, né? Para fora ali da sua gaussiana, né? Da sua superfície que você está usando. Ou se ele está convergindo, ou se está, né? Ou se nada, né? Nada disso, né? Tá? E basicamente isso aqui, tá? Então eu vou voltar agora pro mouse aqui. Deixa eu desligar isso. Ok. Então demos essa interpretação aí pro divergente, que a gente vai usar logo para obter as equações de Maxwell, tá? E o último teorema aqui que a gente vai ver é o chamado teorema de Gauss, tá?
Ah, oh, de Stokes. Ah, tá escrito errado aqui, pessoal. Teorema de Stokes, né? O que que ele vai dizer, né? Que a integral de superfície, né? Do... Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Peraí. Isso, né? Então a integral de superfície do rotacional, né? De um campo, né? Numa superfície agora não fechada, né? Tá? Então a superfície é essa aqui, tá? Mas que é delimitada por uma curva C, né? Então assim, ela poderia ser a superfície plana, então vai valer para qualquer superfície delimitada por essa curva C aqui, né? Tá? E aí, né, a orientação da normal dessa superfície aqui, né? A gente vai usar, tá? Então a orientação desse diferencial de superfície aqui, ela é dada pela normal, né? E a normal ela tem a ver com o sentido aqui dessa que você está atravessando essa curva, né? Tá? Então no sentido anti-horário, né? Regra meio lembra lá da regra da mão direita, né? Tá? Mas aí você vai ter o sentido positivo aqui, né? Com relação a essa curva, é o sentido. Aí ela tá vindo no sentido anti-horário, então o sentido positivo é aqui para cima, né? Onde essa normal tá apontando, né? Ahn, então, né, a integral, né? Nessa superfície aqui, por exemplo, né? Ela do rotacional, né? Ela é igual à integral de linha fechada, né? Tá? Desse circuito fechado aqui, né? Tá? Então você tem um circuito fechado e a superfície está delimitada aqui, você integra, né, o rotacional. Então vai ser exatamente a integral de linha nesse circuito fechado da função f aqui, né? Da função vetorial f, né? Nesse caminho, tá? Ok? E essa integral aqui, né? De linha fechada aqui, tá? Da função f, ela tem um nome, né? Se ela for diferente de zero aqui, né? Ela se chama circulação do campo, né? Tá? Então é meio que quanto as linhas de campo aqui estão circulando aqui, né? Tá? Então o que acontece? O curl aqui é o rotacional, né? Tá? Então é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então a direção que o rotacional está apontando, né? Né? Então se o campo rotacional aqui ele está apontando nessa direção, então numa superfície perpendicular aqui, né? Vai ter uma circulação do campo, né? Então o campo F ele vai estar aqui, né? Tá? Circulando aqui. Então lembra lá das amperianas, né? Da lei de Ampère, né? Então isso aqui é o fluxo, né? Do rotacional, né? Então se tinha um fluxo aqui, né? De uma certa coisa, né? Tá? Tentei lembrar o que é. Mas então se tinha um fluxo de alguma coisa, né? Então significava que como se diz? A integral de caminho aqui na amperiana, né? No circuito amperiano aqui, ela era positiva aqui, né? Tá? Ou seja, tinha uma força eletromotriz aqui, né? Tá? Aqui, né? Só que era no circuito aqui perpendicular, né? Tá? E aí, assim, né? Aqui, ó, tem a sutileza, né? Desse teorema que essa superfície não é a superfície, não é uma coisa fixa, né? Tá? Então pode ser, né? Essa superfície aqui pode ser tanto essa aqui plana, né? Que está aqui nessa figura, quanto se você deformasse ela, né? Tá? Como né? Dar uma empurrada nela aqui, né? Tá? Então ela fica aqui, tá? Então vai ter uma ambiguidade, né? Mas vai valer para as duas, para toda a superfície aqui delimitada por esse circuito. Tá? Então, não sei se compensa, mas eu vou tentar fazer ali no OneNote de novo, né?
Vou selecionar tudo aqui. Então, que o Teorema de Stokes está falando? Vamos ver aqui. Então é o seguinte, né? Então, rotacional, né? O rotacional ele é um campo vetorial também, né? Tá? Então ele é uma outra função vetorial aqui, né? Então ele está definido aí, né? Para vários pontos aqui, né? Tá? Então, função vetorial, né? Tá? Aí digamos, né? Aí eu estou analisando nesse ponto aqui, tá? Então se o rotacional, né? Nesse ponto ele aponta assim, né? Ele quer dizer que é o seguinte, né? Num circuito aqui, né? Em qualquer circuito, na verdade, né? Num plano perpendicular a ele, né? Tá? Então, pode ser um circuito quadrado, por exemplo, né? Então, eu vou pegar aqui um quadrado que está, né, a 90 graus aqui. Então, o que o teorema de Stokes vai dizer é o seguinte, né? Que as linhas de campo aqui, né? Da F agora, né? Tá? Elas vão estar se comportando assim, né? Tá? Então, elas estão circulando, né? Nessa direção aqui. Ok? E aí, assim, né? Como é um circuito arbitrário, a gente pode também, né? Ou seja, né? Se você tem um rotacional de F aqui, né? Diferente de zero, né? Apontando uma certa direção. Aqui no plano perpendicular aqui, né? Tá? Ou seja, né? Tem um fluxo aqui desse rotacional de F. Então, o circuito aqui que delimita, né? Essa coisa perpendicular aqui, tá? Vai estar a integral, né? Ou seja, a circulação aqui de F nesse caminho aí, tá? Nesse circuito C, vai ser, né? Vai ser o fluxo desse rotacional aí, né? Tá? Então vai ser integral. Tá? Então aqui onde está rachurado, que seria essa superfície, né? Tá? Então, né, mas assim, né, o principal aqui, né? Então você tem o campo rotacional. Então, digamos aqui, né? Digamos que seu campo rotacional, né, uma coisa assim, né? Tá? Nesses pontos aí, tá? Uma coisa apontando aqui. Então significa, né, que o campo de verdade, né, é uma coisa que tá, as linhas de campo vão estar umas circulando assim, né? Tá? Bom, aqui perpendicularmente, diria, né? Tá? Deixa eu fazer uma coisa menos confusa aqui. Isso aqui tá bom, mas... de F, né? Tá? Então ele está apontando para cá, então significa aqui, né? Que você tem que o seu campo F ele está na verdade aqui circulando aqui, né? Então aqui está circulando aqui. As linhas de campo vão estar fazendo isso, né? Tá? Então assim, aí você soma, né, essas circulações aqui, ela vai dar uma coisa em geral, né? Uma coisa rodando assim, né? Tá? Rodando aí.
Então lembra lá da lei de Ampère, por exemplo. Então você tinha, né? Lembra que você tinha uma linha aqui, né? Com a corrente I, né? E aí, né, o campo magnético ele circulava aqui, né? Tá? Então, as linhas de campo magnético eram círculos aqui, né? Tá? Ao redor da sua corrente aqui, né? Tá? Da direção da corrente, né? E aí, né, a direção aí então você relacionava, né, a corrente elétrica tem a ver, né, com, a co- com o campo elétrico, né? Tá? Ou seja, né, alguma coisa do campo elétrico, né? Então, com a corrente vai ser o rotacional do campo B, né? Tá? Então, a gente vai relacionar o campo elétrico, né? O rotacional do campo elétrico com a presença, né, de circulação do campo magnético, né? Tá? Né? Então, isso aqui tem alguma coisa a ver aqui, né? Tá? E aí a gente vai ver o que que é, né, com rotacional de B, tá bom? E a gente vai ver que vice-versa também, né? O rotacional do E, né? Tá? Então, onde circula o E vai ter a ver com campo magnético, né? Tá? Então, a gente vai... Isso aqui era a lei de Ampère, né? Usual que a gente viu, né? Mas a gente vai ter uma coisa mais geral, né? Tá? Que é a chamada lei de Ampère-Maxwell, né? E aí o Maxwell introduziu uma coisa que é o chamada corrente de deslocamento, né? Que a gente vê o que vai querer dizer, tá bom? Mas já adiantando um pouco, então, campos elétricos variantes, porque a corrente, né, que ela era, né, um campo elétrico que varia no tempo, né, então, são cargas aqui, né, que estão variando no tempo, né, elas têm uma velocidade, então tá mudando no tempo, né, elas vão gerar, né, um campo magnético e vice-versa, né, então, se você variar um campo magnético, que eu acredito que seja até a lei de indução, né, de Faraday, tá? Você Acho que é isso mesmo, né? Tá? Então, se você pega um campo aqui, né? Um ímã, né? NS, né? Tá? E aí tem um fio aqui, né? Tá? Tem um fio, sei lá, de cobre, alguma coisa assim, né? Fio metálico. Se você ficar variando isso aqui, né? Ele vai induzir, né? Um campo elétrico aqui, né? Então uma corrente vai começar a passar. Agora eu só preciso lembrar. Acho que por causa da lei de Lenz vai estar com o sentido contrário, né? O que seria. Vai passar um campo elétrico aqui. Ou seja, vai ter um campo elétrico variável e vai gerar uma corrente aqui, né? Tá? Uma força eletromotriz, né? Que a gente diz. Ok? Ahn, acho que então aí era o fluxo, né? Era a variação desse fluxo aqui do campo magnético. Então esse campo magnético está variando aqui no tempo e aí gera, né, uma circulação. Ou seja, né, o campo magnético aqui que está variando no tempo, ele vai ter alguma coisa a ver, né, com o rotacional do campo E, né? Tá? Porque ele está gerando uma circulação aqui, né? Tá? Do campo E na direção perpendicular aqui. Tá? Então nesse sentido que a gente vai ver na próxima aula, né? E aí derivar as quatro equações de Maxwell, ok? Se quiserem, né, tá? Eu sugiro dar uma revisão ali, né? O resto fala disso, né? Mas talvez esteja melhor assim no Holiday 3 ou no Moisés 3, né? Vocês verem né? Tem a lei de Gauss, né? Tá? Então as três leis que a gente viu em Física 3, né? Lei de Gauss,
Aí tem a versão elétrica e a magnética. Só que a magnética ela é meio simples, assim, né? Aí tem a lei de Faraday, né? Lei da indução. Faraday. A lei de Ampère. Né? Então dei uma revisão antes da aula. E aí a gente vai no fundo das leis de Maxwell. Elas vão sair dessas leis, né? A gente vai dar uma consertada nessa lei aqui. Mas elas vão ser a versão que a gente tinha em versão integral, né? Isso aqui. Né? Então a lei de Gauss era o quê, né? A integral do campo elétrico, né? Na superfície aqui. Era a carga, né, englobada ali no volume sobre epsilon zero, né? Tá? Aí lei de bom, aí lembra as outras aí, tá? Mas a gente vai passar dessa forma integral aqui macroscópica, né, para uma forma diferencial local, né? Tá? Então, para cada ponto do espaço, assim, né? E o bom é que vai ser, a gente vai ter um conjunto de equações, né, diferenciais ali, chamadas equações de Maxwell. E a ideia é delas, né, chegar na equação de onda, né, tá? Para campos elétricos e magnéticos, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e estudem aí, tá?